Estamos no mês de maio, mês da família, e eu tenho a honra de receber aqui um casal lindo, um casal que eu estou aprendendo a amar e conhecer, principalmente pela proposta de ainda no início do seu casamento, colocar a serviço do reino de Deus a capacidade de poder acessar, porque eles são pais de crianças, e o universo infantil. O universo infantil é muito precioso e Jesus, fantasticamente, no seu ministério, acolhe as crianças com tanto amor, com tanto afeto. E os discípulos, no dia, quiseram impedir, achando que as crianças iam, de repente, perturbar Jesus. Jesus, não, deixai vir minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. E tem muitas mensagens. Jesus, por exemplo, exortou dizendo o seguinte: olha, para você entrar no reino de Deus, se você não for como uma criança, você não pode entrar. Então nós temos muito a aprender. Tenho a honra de receber meu xará Mário Adler e a Heloísa, esse casal lindo, que cuidam desse canal. Você está vendo imagens aqui exatamente do canal Sol Maior Kids. E esse canal já chegou à marca, em 9 meses, de mais de 100 mil inscritos. Já está com 110 mil e está crescendo a cada dia. E a minha expectativa, você que está tendo acesso às primeiras imagens do canal, somente você que é pai de crianças, é que você possa recomendar esse canal para os seus filhos. E quanto mais eles acessarem e assistirem, pode ter certeza, é um canal seguro e eles vão ser edificados. Mário, que honra poder estar aqui, estou tão entusiasmado de poder conhecer o canal Sol Maior Kids. Eu quero te parabenizar pelo seu compromisso, pela sua entrega, pela sua dedicação. Uma das coisas que eu mais admiro é um profissional poder usar as suas ferramentas profissionais, você como produtor de audiovisual, para servir o Senhor. Isso é maravilhoso. Obrigado, pastor. Para nós é que é uma honra estar aqui, ser convidados, né, e poder ter essa conversa com o senhor aqui. A gente agradece muito essa oportunidade, né? Heloísa. Bom dia, bispo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos realmente muito felizes de poder falar sobre esse trabalho, sobre esse ministério. E o nosso desejo é realmente fazer conhecido o nosso Deus. E a música, o vídeo e o coração das crianças juntos fazem isso acontecer, né? É verdade, com certeza. Meu muito obrigado a você que está chegando, você que acompanhou o nosso convite aqui na família Sol Maior Kids. E não importa o horário, manhã, tarde, noite que você estiver assistindo, a gente te acolhe com o maior carinho. O papo é sobre família. E, portanto, você que ama a sua família, você que está com dificuldades na família, você que se sente perdido como criar os filhos, não tem sido fácil, mas a gente vai aprendendo a cada dia. A gente estava refletindo sobre o conflito de gerações, desde da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, os americanos vão nomear aquela geração pós-guerra de Baby Boom. E vai até 65. De 1965 até 1980, eles não sabiam como denominar a geração de 65 até os anos 80 e chamaram de geração X. E aí a gente sempre lembra o X da questão, né? É uma incógnita essa geração de 65 até, porque a gente se vivia muitas transformações ali no final da década de 60, a gente tem o rock and roll em alta, tem a luta pela liberdade sexual, tem uma série de coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, você tem ali a Guerra Fria, que não era uma guerra direta, mas é a guerra para a conquista, quais as potências mundiais iam acessar primeiro a Lua, o espaço, aquela coisa toda. E aí vem os períodos, os anos de chumbo da ditadura, a gente aqui revivendo um pouco da história de como é que foi tudo isso, né? E eu tenho o privilégio de nascer nessa geração X. Aí vem a geração Y, né? Depois vai vindo outras gerações e tem
a geração que começa agora, 2025 em diante, que eles já estão chamando de beta, né? Geração beta, que é a geração que nasce já no universo da IA. Então, e a gente vai ter que aprender a lidar com as gerações. Como eu tenho pedido isso ao Senhor, o Senhor me dá sabedoria de como lidar com a geração dos meus filhos, de poder entendê-los, de compreender o universo deles, o mundo deles. E eu fiquei tão grato a Deus quando eu acessei o conteúdo desse canal e pude recomendar na igreja onde eu estou servindo e também no grupo de pastores. Por favor, olha, recomende esse canal para os seus filhos, para os seus netos. Agora muitos pais já estão ali já recebendo os filhos e os filhos dos filhos. Então é uma maravilha você acessar um conteúdo com as histórias bíblicas, né? E de forma lúdica, de uma forma que você consegue, Mário, acessar o cognitivo, as conexões neurais das crianças. Pastor, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão da geração beta já nascer com a inteligência artificial e a gente, pelo menos eu conheci há pouco tempo, né? Mas é muito importante que a gente entenda um pouco mais sobre a inteligência artificial como ferramenta. Sim. Porque é uma coisa que não tem volta, então não adianta repudiar, não adianta afastar. E ela não veio para substituir o ser humano, porque ela não consegue por hora, mas como uma ferramenta de potencializar o nosso trabalho. Então, hoje eu consigo fazer no Sol Maior um canal que só grandes estúdios conseguiam fazer antes, porque a inteligência artificial existe. Sem dúvida. E porque eu uso ela a favor do reino de Deus. Exato. Então, a grande questão não é se está usando ou não IA, porque ainda podem discutir no meio cristão, isso é certo, isso é errado. A grande questão é quem está por trás dessas máquinas, porque o mundo já está usando inteligência artificial, potencializando, catalisando o que ele quer comunicar para o mundo todo, e os cristãos precisam estar também nesse mundo para poder potencializar o conhecimento de Deus como uma forma até de evangelização, ou então quase como um missionário digital, porque o meu canal alcança vários estados do Brasil e também até outros países. Então, a ferramenta, ela vem, a inteligência artificial, como uma forma de potencializar. Então, o meu coração, por muitos anos, eu enchi da palavra de Deus, né? Eu nasci um lar cristão, então, desde o começo, eu venho me alimentando e, por fim, eu tenho uma prática de leitura maior. E o que ela faz é aumentar aquilo que está dentro do coração, é dar voz para a pessoa que está, é como um megafone, como um canhão da comunicação, né? Você ali ganhou uma ferramenta que te dá um poder enorme. E aí, o que está no seu coração? Quem está controlando? No caso do Sol Maior Kids, sou eu que estou ali criando o conteúdo com base na inspiração que Deus me dá, em inspirações bíblicas, porque é disso que eu me encho. Então, existe também a questão do processo de criação. A criatividade, ela é uma coisa um pouco assim, não existe uma matemática de como funciona, mas eu posso resumir da seguinte forma. Primeiro, eu me encho meu coração da palavra de Deus, lendo bons livros, bons conteúdos de verdade, não conteúdos de um cristianismo que não é cristão, superficial, ou barato, ou coaching, ou genérico, mas eu leio livros como o Timothy Keller, o John Piper, o John MacArthur, o Alistair Begg, que hoje é um dos que eu mais amo. C.S. Lewis, ele tem um devocional Verdade para a Vida, o Alistair Begg, que é excelente, está disponível, inclusive, gratuito no YouTube para ouvir. E tem também o livro Ore Grande. Então, o processo criativo, quando eu uso a inteligência artificial como ferramenta, ele começa alimentando o meu coração. Depois eu parto para a música, para a geração de músicas com IA. E a letra é feita com base bíblica, com estudos, em conversa com a Heloísa, em conversa com outras pessoas. E aí eu tenho referências musicais boas. E aí eu aplico essas referências com o meu conhecimento de IA de música. Depois a gente parte para a IA de vídeo, para gerar o vídeo daquela música, que é onde tem mais trabalho, porque a IA de vídeo, ela gera só 6 segundos, trechos de 6 segundos, muitas vezes são descartados, são errados, outras vezes eu aproveito só 3. Depois que eu tenho todos esses trechos montados... Tem toda uma edição, né? Tem toda uma engenharia. Depois que eu tenho todos os trechos montados, aí vai para a edição de vídeo, vai para o programa de edição de vídeo para juntar esses trechos, juntar as músicas e formar a ideia que eu tinha na minha cabeça lá no começo. E você vê, provavelmente o C.S. Lewis foi o primeiro escritor cristão a produzir
né, uma animação falando de Deus, falando de Jesus, né, o leão que aparece, que é o personagem ali que fala de Jesus. Então, as Crônicas de Nárnia, primeiro em livros, depois vira filme, né, e vai acessar ali muitas crianças, jovens, adolescentes, né, impactando, porque a mensagem está ali. Heloísa, que fascinante você, assim, dá todo o apoio, e você é uma entusiasta do seu esposo, pelo o talento que ele confiou. Com certeza, eu posso testemunhar que é muito trabalho. Sem dúvida. Talvez as pessoas pensem que você digita um prompt, dá o enter e não é assim, e nasce a música. música. A gente falou que é uma engenharia, né? Não é assim. O Mário realmente, é como ele sempre me diz, esse conteúdo só nasce porque durante toda a minha vida eu tive uma construção cristã. Perfeito. Que veio dos meus pais. Então, é muito trabalho, e ele faz com criatividade, ele faz com dedicação. E realmente a gente enxerga a mão de Deus na criatividade que Deus tem dado ao Mário André, porque cada tema com o tipo de música ele pesquisa muito, e a mente dele vai se empolgando, e quando ele chama a gente para ver o vídeo, nós temos o privilégio, eu, a Alice e o Gabriel, nossos filhos, de sermos os primeiros a ver. Eu digo que a Alice e Gabriel são o nosso controle de qualidade. Isso, quando eles assistem, eles começam a pular e dizer, eu quero ver de novo. Legal. Pronto. A gente já sabe que o trabalho está muito bom. E realmente não é do nada. Não tem como ser. Tem toda uma construção cristã, uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo que a gente busca. Nosso lar pertence a Deus. E nós estamos estudando para ser bom pai e boa mãe, porque realmente isso foi algo que eu aprendi enquanto estava grávida da Alice, que é a nossa filha mais velha. A gente precisa estudar para ser pai e mãe. O sexto sentido materno, ele não sustenta uma maternidade cristã. É claro que a mãe tem um conhecimento aguçado, apurado do filho, porque ela observa o filho diariamente. Mas você precisa estudar. A gente estuda tanto para ter uma profissão, para exercer uma profissão. Como eu não vou estudar para ser mãe, que é o maior ministério da minha vida? Sem dúvida. Então, é estudar mesmo, ler livros, estudar sobre a maternidade, sobre cada fase, conviver com mulheres mais velhas que já passaram por isso, com quem você vai conversar, pedir conselhos. Não dá para ser... vamos ver, vamos caminhando. Não, é preciso ser intencional em se preparar. Nossos filhos vão fazer perguntas difíceis para a gente. A Alice, outro dia, com 3 anos, me perguntou, mamãe, Adão e Eva se arrependeram do pecado deles? Eles vão para o céu? E você se vê assim, como eu vou responder isso de uma forma firme e baseada na Bíblia? Então, as crianças vão nos fazer perguntas difíceis. É verdade. E a gente precisa estar preparado intencionalmente para ensinar, para semear o Evangelho. E essa aqui é só mais uma ferramenta muito linda, né? Muito preciosa para ir semeando, para ir gerando a curiosidade sobre as histórias da Bíblia, o conhecimento. E eles fazem perguntas, às vezes, para a gente, vendo os vídeos dos nossos filhos sobre a história da Bíblia. E é uma oportunidade de complementar, de ensinar. Então, realmente, se preparar. O Mário se prepara muito para esse trabalho, e eu tento me preparar para ser uma boa mãe, e precisa dessa preparação mesmo, intencional. Nós, sem como dúvida, pais, nós somos ministros do coração dos nossos filhos. Nós devemos ministrar a palavra no coração dos nossos filhos, né? E isso envolve realmente filtrar o que vê e o que assiste, o que eles veem. E a música, ela tem esse alcance de fixação no cérebro muito grande, de inculcação da palavra, no caso do nosso canal, da Palavra de Deus. O senhor me falou na rádio, ao vivo, que numa conversa antes, que as músicas que o senhor ouvia e os vídeos ficaram na sua cabeça de infância, assim como na minha ficaram também, eu me lembro. E assim também essa é a nossa intenção, que esse canal e que a Palavra de Deus, através desses vídeos, sejam inculcados na cabeça da criança, porque existe um formato ali que pega, por exemplo. A gente sabe que no tratamento para Alzheimer, a música ela é usada como uma forma de ativar a memória. Então, é um dos recursos que mais você consegue ministrar, ensinar e alcançar o coração de todo mundo. É verdade, fica no subconsciente. Eu estava acompanhando o tratamento, provavelmente ele está há mais de 20 anos em coma, o ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, mas todas as vezes que o psicólogo que acompanha na UTI coloca o áudio dos netos, ele reage.
Nossa. Ele reage, ele mexe. Então, quer dizer, é uma coisa que está no fundo, né? O vínculo do avô com o neto, que é um vínculo muito profundo, né? E ultimamente a gente vê avós ainda muito mais apegados. Muitos pais, devido ao trabalho, devido a outras situações circunstanciais, não conseguiram conviver como gostariam de ter convivido com os filhos, porque era um período de alta produção e precisavam manter a família para garantir o pão de cada dia. A gente nem deve julgá-los por isso, mas no momento que conseguiram se aposentar e tal, estabilizar suas vidas, agora a gente vê realmente o que se chama de netoterapia, né? Então, uma terapia através dos netos. E essa ferramenta é uma terapia para a família, especialmente para os filhos na primeira infância. E como a gente estava comentando, Mário, lá na entrevista na Rádio 92, a mente de uma criança na primeira infância, ela é uma esponja, ela vai estar absorvendo o que ela viu, o que ela recebeu, né? Pelo menos a partir dos 3 aninhos. A gente tem, por exemplo, talvez foi um recurso que o próprio criador colocou, que a gente tem uma amnésia do nosso nascimento. A gente não lembra o quanto foi traumático sair do conforto, da segurança do ventre materno e aquele choro desesperador, porque era tudo muito novo, aquelas luzes, aquela coisa toda e os primeiros contatos. Então, até 1 ano mais ou menos, a gente tem pouca lembrança do que aconteceu, ou quase nada, devido a essa amnésia que o próprio Deus cria para não traumatizar. Mas eu fico tão honrado de estar entrevistando vocês, porque vocês estão na trilha da maturidade da família cristã, porque, infelizmente, muitas famílias, elas transferem traumas, às vezes até ódio. E as feridas que são feitas em famílias são as mais doídas, as mais doloridas, as mais difíceis de sarar, de cicatrizar. Quanto abandono emocional. Eu acho que nada dói tanto do que o abandono emocional. O pai, assim, que descarta o filho, que rejeita terrivelmente. Ou, às vezes, numa briga, o filho ouve dizer: eu não planejei esse menino era para vir. E julga e termina lançando palavras pesadas. Isso vai abrindo, né, assim, verdadeiras feridas na mente, na alma da criança. E se torna adultos com feridas mal resolvidas, né? E você vê que um exemplo que se tornou público no mundo todo foi o Sylvester Stallone. Tudo que ele quis buscar foi para chamar a atenção do pai. E mesmo o peso de um Oscar, de ganhar um Oscar, não foi suficiente para o pai aplaudi-lo, porque ele queria a validação do pai. Então ele trabalhou a vida inteira para ter o reconhecimento do pai, para ter a validação, para dizer: ó, parabéns, filho. Ou para ter pelo menos um abraço do pai. Então, a jornalista ao entrevistar, e ele fica com a voz embargada na hora que ele fala: tudo que eu queria, toda a minha vida, foi ter o reconhecimento do meu pai, que infelizmente não veio, mas no final, lá na 10ª hora da vida, o pai doente, eles conseguiram, né, pelo menos se perdoar, se abraçar. Uma coisa que é comum para vocês, que é uma família que foi gerada com muito carinho pelos seus pais, e hoje vocês estão reproduzindo também, porque os pais de vocês não transferiram dores nem feridas, mas eles transferiram graça, transferiram amor. Então, por vocês nascerem, né, num lar cristão, claro que não é perfeito, isso, sem dúvida. Não estou falando de uma família perfeita, que não tem problemas, que não tem crises, todos nós temos, né? O que eu considero é uma família saudável. O que eu considero uma família saudável? Não é uma família que nunca tem um problema, que nunca tem um atrito, um curto-circuito, mas uma família que aprendeu a se perdoar. Isso é o amor. Se perdoa, se ama, se reconciliam e se comprometeram de serem família até o final da vida, e que nada vai separar. Os problemas, eles são importantes para a gente poder resolver e poder crescer e aprender com esses problemas. A gente amadurece com eles.
amadurece com os problemas. E eu sou filho de psicóloga, né? Então, assim, minha mãe me passou muito o conhecimento da importância da família, não só do cristianismo, como da própria ciência. Ela aplicou lá em casa. Mamãe, ela é especializada na questão da psicologia de família, da área da sistêmica, como que a família é um sistema transgeracional que passa os traumas ou não, um para o outro. Então, assim, a gente intencionalmente viveu e passa isso na nossa casa com os nossos filhos, né? De poder dar importância desses vínculos. E eu estava ouvindo a questão de que o pai, a figura paterna, ela tem uma importância. A referência dela é de cuidado, é de proteção. Então, se cresce com uma ausência, a incidência de ter um desvio na sexualidade ela é muito grande, porque teve uma ausência da figura paterna, né? E essa referência foi quebrada, afinal de contas, ela foi abandonada pelo homem, pelo primeiro contato que ela teve. Então, isso tudo está ali na primeira infância, na construção das sinapses, né? Então, Deus criou a família realmente para ter ali cada um com um papel sólido e importante. Eu achei muito interessante que essa informação ela veio da ciência, ela não é uma informação cristã, exatamente, né? Então, vem de fora já a ciência reconhecendo a importância daquilo que Deus criou. Sem dúvida. Eu participei nesses últimos 7 anos do encerramento da Semana do Encarcerado e há 7 anos atrás o diretor regional do Sistema Penitenciário de Pedrinhas me falou, olha, 90% dos apenados que aqui estão tiveram problema com o pai, a figura paterna. E realmente eu notei isso na ministração, porque quando eu toquei no pai, na mãe, e quando falava da mãe, eles choravam, a saudade, a vergonha, mas o pai foi por uma revolta. Eles se revoltaram ou porque o pai era abusador, batia na mãe, ou vícios, drogas, álcool, e aí os comportamentos explosivos empurraram eles para o mundo de criminalidade. Então, e a ciência tem comprovado, principalmente a psicologia moderna, que a primeira infância, a presença da mãe, Luiz, ela é fundamental, porque a mãe está dando o suporte, o carinho, os primeiros cuidados, mas a partir dos 7 anos, a figura do pai é muito importante, nos 2 aspectos que o Mário Adler colocou, que é o filho, o homem, que ele vai se reconhecer no pai, que ele vai olhar o pai e vai ver o pai realmente como sua referência, ele vai espelhar o comportamento do pai, né, o exemplo do pai, e é o pai que leva para a vida. E a filha vai sentir a segurança, porque ela vai querer sonhar, né, com um futuro marido semelhante ao pai, um homem honrado, batalhador, lutador, que ama a sua mãe. Então, como é importante isso, né, Heloísa? Sim, é muito importante. E a nossa geração é uma geração que recebe informação toda hora, né? E como diz a Bíblia, a gente precisa realmente de tudo que chega até a gente, reter o que é bom. Exato. E como o Mário falou, a gente conversa sobre a criação dos filhos, geralmente ali no fim do dia, quando a gente se reúne para orar. Hoje eu não devia ter falado assim. Sim. A gente precisa fazer mais isso. A gente segue errando aqui, acertando ali todos os dias, né? Amanhã eu preciso melhorar nisso. E é assim mesmo. Eu só não quero, eu peço a Deus que a gente não perca essa intencionalidade de plantar memórias afetivas, positivas nos nossos filhos enquanto eles são crianças. E às vezes a gente está todo dia ali plantando e parece que não está dando certo. Aí a gente comenta, nossa, mas a gente já falou isso tantas vezes, parece que não está fazendo efeito. Mas de repente a criança fala alguma coisa, a criança faz... E você, nossa, olha, está começando... Eu estou começando a ver aqui algo. Então, realmente, a gente tenta ser intencional em plantar essas memórias. Por exemplo, a gente costuma fazer o culto ali no fim da tarde, quando eles estão jantando. E às vezes, se a gente esquece ou está muito na correria, eles lembram. Mamãe, o culto. É verdade. Ou então no domingo, quando eles... Na hora de mental, Gabriel tem 2 anos. Ele fala assim, papai, tu não orou? Exatamente. Quando eles acordam, sempre perguntam, que dia é hoje? Todos os dias eles perguntam. Aí quando eu falo, hoje é domingo. Aí o Gabriel, dia de igreja? Eu falei, sim, meu filho, lá em casa eles sabem, domingo é o melhor dia, domingo é dia de igreja. A gente passou esse mesmo conceito, que domingo é o nosso dia favorito, é o dia do Senhor, é o dia da família. E realmente, quando eles eram pequenos, e recentemente eu tive a oportunidade
de entrevistar, eu também estou apresentando um programa sobre família. Foi assim uma porta que Deus abriu e eu aceitei porque eu disse, meu Deus, isso é uma grande oportunidade de falar para a Rádio Timbira, Estação Gospel. E aí eu levei eles para entrevistá-los. E eu queria saber, o que vocês lembram da primeira infância de vocês? O que marcou a vida de vocês, né? E os dois, porque a gente separava assim, segunda-feira para a família, que domingo é o dia do Senhor, é da família também, de convivência e tudo, de um culto doméstico. Mas a segunda-feira, depois de buscar na escola, geralmente, na época, aqui onde está o nosso estúdio, era o Shopping Jaracati. E tinha o Dani's Park. Então, eu preferia vir aqui porque era um shopping menor e tal, né? E tinha ali o parque de diversões. Pai, eu lembro ali que a gente saía segunda-feira numa expectativa para a gente se divertir com o Senhor. A gente ia se divertir, depois fazer um lanche. E era muito legal. Então, aquilo ficou marcado. E realmente, na hora que a gente ia lanchar, a primeira coisa que os dois diziam, vamos orar. Né? Porque às vezes eu também, por estar num shopping e tal, aí disse, não, eles não querem nem saber, vamos orar. E a gente orava no shopping. Então é muito legal eles lembrando disso, né? Vamos orar, a gente não orou. Então a oração vai se tornando uma praxe, né? O culto. E agora eles já como adultos, a resenha que eu recebo deles, depois de estudar o texto, o que vocês entenderam? E a minha esposa, ela é psicopedagoga. Então, no início, era um monólogo. Eu falava sozinho, explicava, né? Como se tivesse um pastor pregando. Aí a Milka, que é psicopedagoga, ela disse, não, mas não é assim. Você tem que facultar oportunidade para a gente, cada um dizer o que é que entendeu do texto. Tudo. E resultado, eu estou aprendendo tanto com eles, né? Do que eles estão enxergando, do que eu não enxerguei no texto, ou dos insights que eles tiraram daquilo que foi exposto. Então, é uma troca tão maravilhosa de entrega, de amor, de afetividade. E uma das coisas que a gente não pode jamais abrir mão é de estar presente, porque pai, mãe é presença. De estar presente em todos os momentos da vida deles, principalmente na trajetória acadêmica. É uma das coisas que hoje sinto saudade, que não acontece mais, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente ia para a escola, aquelas homenagens, né? Então, vocês vão sentir falta quando eles se tornarem adultos, né? Não vai ter mais. E é por isso que a gente tem que singularizar cada segundo, né? E aí, realmente, Mário, você falou com muita assertividade sobre essa questão da educação, da presença paterna. E eu fiz indelevelmente marcado, sendo o irmão mais velho de mais 3 irmãos, e me tornando muito apegado ao meu pai. Porque, primeiro, meu pai, ele ansiou muito pelo meu nascimento, porque o meu avô, e lá em casa eu estava falando para o Mário, e a dele também assim, é uma família de Mários, né? Eu sou Mário Neto, sou Mário Porto Neto. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer meu avô paterno, porque ele faleceu, ele estava com tanta expectativa da minha chegada, mas 3 meses antes, né, provideus, ele partiu, aos 57 anos, você vê, tão jovem, né? E ele partiu, e aí o papai, e na época, em 1972, não tinha o exame, então não se sabia se era menino, menina, e meu pai torcendo, Senhor, se for menina, vai ser muito bem-vindo, mas se for um homem, Senhor, eu vou colocar o nome do meu pai, Mário da Silva Porto Neto. E papai estava assim, naquela expectativa de que eu chegasse. Aí quando eu cheguei, foi, nossa, aquela festa, meu Deus, nasceu o Mário Neto. E foi aquele acolhimento, né? E eu me lembro mesmo de tanto carinho, de tanto amor. E isso me fez realmente uma criança saudável. Eu tive esse privilégio de ter com meus irmãos uma infância muito saudável, uma infância cristã, e com o papai, esse pai amoroso, mesmo trabalhando muito, daquele pai de família raiz que trabalhava os 3 turnos às vezes, para dar o melhor para os filhos, mas ele não abria mão. E aí uma coisa ele conseguiu organizar. Então, o domingo era o dia do Senhor e da família. Então, domingo, ele separou domingo de manhã
para que a gente tivesse os nossos encontros de família, fizesse piquenique, fizesse algum passeio, porque era o tempo que ele tinha. Domingo à noite a gente estava na igreja. Mas aquilo criou tanto vínculo, e é interessante que o apóstolo Paulo vai usar uma expressão que eu amo muito, quando ele fala sobre entranháveis afetos. Isso é até arrepiante, porque essa expressão, literalmente no grego, significa... É como se abrisse a tua entranha do teu filho, da tua esposa, da sua filha, e unisse entranha com entranha. São entranháveis afetos, é uma coisa que está muito conectada. E assim foi com ele. A vida toda eu me espelhei nele. Então ele era a minha referência. E o que fortaleceu a minha masculinidade. Porque, inclusive, para você que nos assiste, é uma coisa muito importante, você que é pai, e você ter um menino, ensinar coisas de homem, de menino, atividade de menino, e que o homem que fica com o peso, que o homem que carrega o peso, que faz as coisas masculinas, a gente precisa ensinar isso para eles. E ensinar as meninas, né, e aí a importância da mãe também, a ter aquela vaidade saudável, né, de se cuidar, né, de se arrumar, né, de ser menina. É muito importante. Isso vem muito pelo assistir. A gente deve ensinar intencionalmente algumas vezes, porque a nossa cultura, ela vive de padrões de comunicação, né? A comunicação, a gente sabe que ela não é só verbal, é a menor, é a que sai da nossa boca. A maior comunicação é aquilo que a gente faz, que a gente não fala, né? Os nossos gestos, os nossos atos. Então, essa questão de brincadeiras ou de menino e de menina, ali tem uma forma de comunicação cultural. Sou homem, sou mulher. Então, é importante a gente saber que isso culturalmente é importante, porque não é uma coisa vazia, né? É só uma coisa irrelevante, cultural, de brincadeira de mim. Não, é uma comunicação. Você está comunicando para o mundo que você tem o masculino e que é o feminino, mas muito vem pelo assistir. A Alice, ela já ama, e não é uma coisa que Elô ensinou a ela, mas a Alice ama. Eu vou pintar minha unha com esmalte de criança, a gente faz uma brincadeira com ela, que é própria para isso. Ela quer fazer com de adulto, mas a gente não, né? Mas é interessante a brincadeira, a iniciação no feminino, porque ela tem vontade. Ela vê a mãe e aí ela quer... equilíbrio, né? Já o Gabriel gosta muito de bateria e aí... não foi... Eu não sei com quem ele aprendeu, mas ele é apaixonado por bateria e fica direto. Compramos uma bateria para ele de brinquedo. Na igreja, ele só quer saber de dar bateria. Então a gente incentiva ele nesse caminho que ele escolheu. Eu acho que ele vai ser músico mesmo, já tem uma veia musical pegando do pai já essa veia, né? Provavelmente, né? Bispo, eu queria dar um testemunho rápido de encorajamento, porque a gente sabe que nem todos os lares têm o pai e a mãe cristãos. Exato. E esse foi o meu caso. E quando eu nasci, a minha mãe já era convertida ao evangelho, mas o meu pai não. Quando o meu pai confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu já tinha 21 anos. Então, a minha infância e a adolescência já tinham passado. Nós somos 3 filhos. Então, eu sei que há muitas mães que estão solitárias nessa missão, porque o pai não é cristão. É verdade. Mas eu queria encorajá-las no sentido de que, espiritualmente, a minha mãe foi pai e mãe durante toda a minha infância e adolescência. Espiritualmente falando, ela foi pai e mãe. Mas eu tenho memórias, e a gente falou aqui, né, das memórias de infância, e eu digo que as memórias são muito poderosas. As minhas memórias de infância... eu tenho memórias de viagens com papai e mamãe, eu tenho memórias boas do meu pai contando histórias pra gente antes de dormir, né? Mas eu tenho memórias muito fortes da minha mãe de joelhos, orando lá no quarto dela, e eu ouvia só aquele mover de lábios. Ela orando, a gente dormindo, de repente assim eu me mexia e ela estava ali orando de mão estendida diante da minha cama. Então, se você é mãe e se sente solitária, o seu marido ainda não confessou Jesus, não desista, porque você tem condições, com a graça de Deus, de ensinar seus filhos e, se Deus permitir, de ver o seu marido também vindo para debaixo dessa graça. Então, quero encorajar aquelas famílias que, ou só, de repente, alguma família está ouvindo a gente, só o pai é cristão, ou só a mãe é. Quero encorajar nesse sentido. Nem sempre a gente tem ali o cenário ideal, papai, mamãe, cristãos, gente, é verdade. Mas a graça de Deus, ela nos alcança, ela nos fortalece, ela nos encoraja. Verdade. E os nossos filhos nos dão força para tudo. Sem dúvida. Quem é pai e mãe sabe. Filho faz gerar na gente uma força e uma fé, e com isso a gente cresce muito. É verdade. Eu sou solidário à sua fala e quero reverberar
para o universo das mães solos. Nós temos... O Brasil é impressionante, né? Chega a ser de 30%, eu acho até alto essa estatística, nem sei se está certo, de 30% a 40% hoje dos lares são liderados pela mulher, né? Pela mãe, pela ausência do marido, pelo divórcio, ou pelo falecimento, ou por outros contextos, porque infelizmente hoje a gente todo santo dia fala sobre isso, mas existem relacionamentos tóxicos, o abuso, e não tem mais. Quando chega esse ponto, principalmente nós pastores, o recado agora tem que ser direto. Se está havendo abuso, não adianta orar, tem que separar mesmo, por uma questão de se salvaguardar a sua integridade pessoal dos seus filhos, né? É tão terrível, e ultimamente a gente tem visto coisas devastadoras de tipo o pai se vingando nos filhos para atingir a mãe. É uma covardia sem tamanho, né? Mas tem acontecido essas coisas difíceis e a gente precisa realmente, você que não está se congregando, como é importante ter uma igreja local, um suporte de oração, uma rede de apoio. Se você não tem rede de apoio na família, a família cristã será a sua rede de apoio. Com certeza. Né? Foi assim com a minha sogra, ela sempre fala isso, que era a família dela, Olha minha só. sogra, quem ficava até a noite na igreja conversando, tomando café com as irmãs de oração, era a família dela, onde ela levava os problemas a para rede de serem apoio. tratados. A minha mãe nasceu na Paraíba e saiu de casa aos 9 anos. Então, Olha ela veio só. para o Maranhão com 9 anos de idade, com um irmão mais velho. Então, eu não tive o privilégio de crescer rodeada de primos e tios como o Mário, por exemplo, teve. E eu sempre digo para ele, a igreja salvou a gente, a vida inteira. A igreja salvou a minha mãe. Foi a segunda Nossos família. natais eram na casa da irmã, do irmão. Então, a igreja sempre nos acolheu e nos salvou quando a gente não tinha uma família, né, de sangue. E realmente é uma rede de apoio incrível. E as mulheres mais velhas, como diz a Bíblia, devem ensinar as mais novas. Exatamente. Mas não é que a mais nova vai ficar sentada esperando. Você precisa buscar, se aproximar. Caminhe sempre com alguém também que é mais velho que você, para quem você pede conselhos, né? A gente deve sempre ter nos nossos irmãos mais velhos, quem já passou pelas situações, uma proximidade, uma convivência, porque isso é maravilhoso na igreja. Você aprender com os mais velhos, pedir conselhos, orar com eles, pedir oração. Realmente a igreja é uma rede incrível. A igreja, ela é indispensável, a igreja local, né, onde você faz parte, porque a brasa fora do braseiro, ela apaga. A gente tem que estar lá com outras pessoas que compartilham da mesma fé, cuidar e ser cuidado. Na nossa igreja, a Igreja da Batista do Olho d'Água, eu posso dar o testemunho de que o pastor Gedaías, ele é incansável em pastorear, em intervir, em ir na casa da pessoa, como o senhor está falando. Posso falar isso como testemunho pessoal de como ele cuida da minha família. Nós temos outros pastores auxiliares também que apoiam muito, como o pastor Flávio Matos e o pastor André Israel. Então, tem realmente ali uma conexão muito grande. Até porque hoje o apoio, se você vai buscar algum auxílio emocional, que não é o espiritual dentro da igreja, é um pouco complicado a questão da psicologia. É difícil até discutir sobre isso, né? Eu tive o privilégio de ter uma mãe que é psicóloga e é cristã. Mas no mundo isso é um pouco mais raro. É verdade. Então, a igreja é onde você vai encontrar ali um aconselhamento que está conforme a sua fé. É verdade. Olha, ser membro de uma igreja local é essencial para nos ajudar a ampliar a rede de apoio, se de repente na nossa família faltou, e até para ajudar na manutenção. A gente, desde a década de 90, tem um movimento aí dos desigrejados, pessoas foram se desigrejando, foram subestimando o papel, a relevância da igreja. Isso é preocupante, porque ficaram reféns aí, muitas vezes, até de canais de teólogos liberais que trazem uma teologia confusa, obtusa e que pregam contra a instituição da igreja. É claro que existem igrejas e igrejas, né? Existem pseudos-igrejas, como existem pseudos-pastores e o evangelho puro e simples de Jesus e outros evangelhos, pseudos-evangelhos, um evangelho voltado para o mercado da fé. Infelizmente existe, é só você discernir isso e tentar buscar uma igreja que seja genuinamente bíblica,
que viva a simplicidade do Evangelho, que vive os valores do Evangelho e, sobretudo, fortaleça a sua família. Então, é muito importante você observar na família do pastor, se a família do pastor está presente ali, né? Esses dias eu fiquei me perguntando o que aconteceu. Eu fui ministrar numa igreja no bairro de Fátima, e o pastor da igreja me disse: olha, aqui foi um templo de uma igreja que, quando o pastor morreu, a igreja acabou. E aí eu disse: meu Deus, o que será que deve ter acontecido, né? E aí ele falou: provavelmente a esposa não tinha vocação, nem os filhos, e ele não teve o cuidado de discipular ou de formar um líder para que desse sequência à igreja. Então a gente viu uma igreja se afastando, né, dos caminhos do Senhor. Por isso, imagina, né, uma igreja acabar porque o líder morreu. Então, o legado precisa continuar. Aí você vê a importância, né, que no hebraico se chama de talmidim, né, formar discípulos. Então, nós temos que gerar os nossos talmidins, os nossos discípulos. E é tão bom, depois de ver o meu pai partir em 2020, seguir o legado, os ensinamentos. Eu acho tão fascinante, na cultura hebraica, na cultura judaica. Salomão vai escrever assim: a memória do justo é abençoada. Ou seja, então, quando você rememora alguém que é justo, alguém que partiu e deixou um legado, deixou marcas, deixou lembranças, né? Você pode rememorar essa pessoa com entusiasmo, isso traz uma paz. Claro, a dor da saudade está lá, mas, ao mesmo tempo, quando você rememora os ensinamentos, a presença, como isso é forte. Eu estava vendo um vídeo que viralizou de um soldado acessando oficialmente o exército. Então, tradicionalmente, se colocava a boina, né, na cabeça do soldado. E o oficial observou que tinha um soldado chorando. E disse: soldado, seus pais não vieram? E os outros pais estavam presentes ali, não vieram. E ele tenta minimizar: talvez alguma coisa aconteceu para que eles não pudessem chegar. Mas não tem problema, eu vou fazer agora as vezes do seu pai, da sua mãe. E colocou a boina na cabeça dele, diz: olha, seja forte, seja um homem bom, seja um homem disciplinado e tal. E eu achei daquele oficial uma capacidade tão grande de empatia, de se colocar no lugar. Porque mesmo na fase adulta, a gente espera pelos nossos pais. A gente gostaria muito de ter eles nos momentos mais importantes da nossa vida, do nascimento de um filho, ao vencer um concurso público, até uma conquista, ter eles lá, né? Eu tive eles a minha vida toda, e hoje é a minha mãe que participa de todos os momentos comigo, com os netos, e é tão bom, né, ter alguém para pedir a bênção. E a gente tem que valorar isso, ter alguém para pedir a bênção. E, portanto, esse episódio já está deixando saudade. Você vê como uma hora passa tão rápido, parece até que a gente falou 10 minutos só, né? Mas deixando saudade, e vai deixar saudade porque eu quero convidá-los para outro episódio, porque a gente não consegue encerrar o assunto família só no episódio. É muito gigantesco esse assunto, né? Mexe com muitas áreas. Hoje a gente fala um pouco de educação, da relação entre pais e filhos, dessa conexão. E por que nós estamos recomendando o canal Sol Maior Kids? Porque é um canal que você vai se conectar com seus filhos, vai poder assistir juntos, e o seu filho vai, com certeza, amar. E portanto, eu gostaria de, Mário e Heloísa, nesse momento final, vocês pudessem deixar uma mensagem para todas as famílias que nos assistem. E eu sei que algumas famílias estão num momento de crise, num momento de fratura, num momento que precisam das nossas orações e do nosso amor. A ideia do canal Sol Maior Kids, ela realmente é essa a proposta, né? Um canal para toda a família. Inclusive, as músicas, elas não são infantilizadas, elas são infantis, elas miram no coração das crianças, mas
elas são feitas e produzidas para ser curtidas em família. E muitos pais têm nos dado esse retorno em relação a isso, de que, nossa, que música boa, a gente assiste junto. Muitos pais vêm falar, não sei quem escuta mais, se sou eu ou se é meu filho. Que legal. E o poder transformador também da música e do canal tem sido voltado para mim, aquecido meu coração através de testemunhos de famílias que dizem assim, eu não posso expor, mas a música Sossega Amar, por exemplo, que é uma música menos infantil, muitas famílias que estão passando por dificuldades, que estão nessas situações de fraturas emocionais, vêm para mim e falam como essa música me abençoou. Como essa música que diz que o Jesus que acalmou a tempestade há 2000 anos atrás acalma ainda hoje, como é que ela transformou a minha vida. E eu recebo testemunhos incríveis e poderosos sobre essa música e sobre o canal como um todo, como ela tem agido. Eu não posso contar, mas assim, são testemunhos fortes. Eu não quero expor as pessoas, mas realmente sim, é muito maravilhoso ouvir isso, ser usado como instrumento de Deus por meio desse canal, por meio das músicas. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de falar dele através desse canal para todo o mundo. Que bênção, Heloísa. Sua palavra final. O que eu quero deixar mais uma vez uma palavra de encorajamento de que nós pais somos os principais discipuladores dos nossos filhos. Ir e fazer discípulos começa na nossa casa. Se você tem filhos, talvez você esteja assistindo e mas os meus filhos não são mais crianças, eles já são adolescentes, jovens ou até adultos. Sempre é tempo. A gente tem o hoje, então a gente precisa, o que eu posso fazer hoje para falar do evangelho para os meus filhos, minha família e, consequentemente, no meu trabalho, os meus amigos. Mas em casa, tudo começa em casa. Realmente, a nossa casa, ali são os primeiros laços, os laços que duram a vida inteira. E a gente precisa olhar para os nossos filhos e não enxergar somente o cansaço, a dificuldade, a despesa. A gente precisa olhar para eles e enxergar que são almas eternas. Almas eternas. Almas eternas. E a gente está semeando todos os dias nesses corações. Então, que a gente tenha dependência de Deus, porque é só na dependência que a gente segue firme, sem vacilar, estampando a eternidade nos nossos olhos, como diz uma frase famosa, eu acho que é do Spurgeon, uma oração que ele fazia, estampa a eternidade nos meus olhos. Realmente a gente não pode olhar para esse mundo e perder a eternidade de vista, porque isso reajusta o nosso foco para que a gente viva a cada dia falando de Deus, vivendo Deus, espalhando o evangelho e começando em casa mesmo. Lindo, olha, quanto eu aprendi com eles aqui, né? Foi maravilhoso. E muito obrigado a você que está nos assistindo. Por favor, se inscreva no canal e até um próximo episódio. Curta muito a sua família e siga o canal Só Maior Kids. Beijo para todos, até mais.